pauta. Projeto de Lei número 79/2022, de autoria do... A Câmara Municipal de Limeira rejeitou o projeto de lei e seu substitutivo, que previa um prazo de 30 dias após o recebimento da advertência para que donos de terrenos em Limeira executassem a construção ou reparo do muro e fechamento com alambrado. Essa previsão já existe no Código de Posturas do município, mas com prazo maior, de 60 dias. Além de o projeto não ter sido aprovado, alguns parlamentares sinalizaram que pretendem tirar a obrigação da legislação em vigor. Pouco antes da votação, o vereador Júlio César Pereira dos Santos, que propôs o projeto de lei e também o substitutivo, citou que a lei que obrigava o fechamento já existe e que sua proposta era uma simples alteração no prazo a pedido de munícipes. Por solicitação de alguns munícipes, a gente solicita para que o prazo dilatado, que é de 60 dias, seja voltado para 30 dias. A lei já existe, o ato já existe, a única coisa é diminuir o prazo que é dilatado, porque quando se tem 60 dias, ele vai para quase 120 dias. Basicamente é isso. Obrigado, senhor presidente. Após a explicação do vereador, alguns parlamentares já se posicionaram contrários ao projeto e ao substitutivo. Um deles foi Francisco Maurino dos Santos, o Ceará. Ele disse que não sentia seguro em determinar à sociedade o que deveria ser feito. Para ele, o projeto de lei e a lei já existente tiram a liberdade das pessoas. Essa casa é uma casa democrática. De fato, cada cabeça pensa diferente. Esse é um projeto que, no meu ver, a própria legislação, a lei já é inconstitucional, né? A lei. E a emenda também que o excelentíssimo colega vereador doutor Júlio, com todo respeito, ele apresenta, modificando inclusive o prazo da legislação. Eu falei para alguns colegas, falei para ele também, eu vou votar contra, né, essa emenda ao projeto, perdão, por qual motivo? Né? Eu não me sinto seguro de determinar para a sociedade, né, o que ele deve fazer nas suas propriedades. É um pouco complicado. Possa ser que amanhã eu mudo de opinião, doutor Júlio. Se esse projeto não for passado na noite de hoje, possa ser que o ano que vem eu possa ter mudado de opinião, mas no momento eu estou assim, inseguro. Por que inseguro? Porque é difícil quando você determina que as pessoas sejam obrigadas a fazer, né? Fechar a frente do seu terreno. Eu, por exemplo, eu tenho um terreno, eu vou dar um exemplo de mim. Eu tenho um terreno. Eu sei que a minha obrigação é fazer a calçada, porque calçada é um espaço público. Eu ofereço, inclusive, segurança para que as pessoas possam ali passar, né, com mais segurança na calçada. Mas quando eu determino, e por isso que eu vejo que a própria lei que existente já é inconstitucional, quando eu vejo a legislação determinando que o proprietário seja obrigado a fazer muro e fechar a frente do seu terreno, eu penso comigo, eu estou tirando a liberdade das pessoas. Então, senhor Ailton, o senhor tem um terreno. Como que eu determino que o senhor seja obrigado a fechar a frente do seu terreno? E se eu quero o meu terreno aberto? Eu quero que ele fique aberto, né? Se eu não quero fechar o terreno. Ah, mas é por uma questão de segurança. Olha, se for, então, essa discussão não tem validade, não procede a tese. Porque quando você fecha, você dá oportunidade para que o malandro também pule o muro e se esconda atrás do muro. E fica ali no escurinho, né?
não é nem né? Fica naquele escurinho. Então, num terreno vazio, fica mais fácil do malandro pular o muro e se esconder atrás do muro e ali poder agir, né? Se vai passar uma mulher, um adolescente e fazer a sua malandragem. Se o terreno está vazio, como a frente dele está vazio, a própria segurança, a polícia, se passar e ver o cara escondido no terreno vazio, ele vai ter uma visão melhor. Né? Então, eu não estou, com todo respeito ao colega vereador doutor Júlio, sei que foi um munícipe que pediu, mas eu me preocupo votar a favor desse projeto, porque eu vou tirar as prerrogativas do cidadão que é proprietário, determinar o que ele deve fazer na propriedade dele. Se está vazio ou se não está. Eu acho que essa atitude tem que partir do proprietário, tem que partir do cidadão. Mas eu me sinto assim seguro aqui legislar, determinando e obrigando as pessoas a fazer uma determinada obra. Até no momento que estamos vivendo, né? Não é todo mundo que vai ter condições. Imagina aí um cidadão que está desempregado, daqui 30 dias ser solicitado pela prefeitura, pelo fiscal, que ele vai ter que fazer que a lei seja cumprida e determinar que o cara faça aquela obra. Eu não sei as condições dele, como é que ele está financeiramente, então eu, pelo menos, pedindo aqui aos colegas que analisem e peço ao meu querido amigo doutor Júlio para que ele compreenda a minha posição. Vou votar. Everton Ferreira foi no mesmo sentido e afirmou não ser contra as propostas de Júlio, mas que não concordava com os dispositivos previstos no Código de Posturas, ou seja, na obrigação do proprietário ter que fazer o muro. Eu também, quero pedir aqui a licença do doutor Júlio. Não sou contra o projeto dele. O que eu sou contrário é o artigo 47 e o artigo 48 da Lei 5494. Eu penso, como o Ceará pensa, eu penso que se as pessoas compram um terreno, ela tem o direito do que ela vai fazer como um terreno. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você compra um terreno de esquina e aí de repente você quer fazer nele uma farmácia. Se você murar, você vai ter que derrubar. Vamos pôr uma padaria, né, que é mais simples. Se você murar, você vai ter que derrubar o muro para fazer a padaria recuada, de modo que fica ali o estacionamento. Né? E um outro detalhe é que o artigo 47, Vaguinho, e 48 da Lei 5494, que eu acho que ela precisa ser revista, ele também pauta sobre áreas edificadas. Também. Há um regulamento aqui para construção de muros em terreno e também em áreas edificadas. Se você olhar isso, está aqui pontuado. Se você pega, por exemplo, as casas lá do Antônio Simonetti, que é uma região um pouco mais simples, são aquelas casinhas semelhantes ao bairro que eu nasci na Urbis, não foram entregues todas sem muro e fica difícil você obrigá-las, porque hoje a lei atual, ela já obriga. Lembrando que o doutor Júlio não está pondo essa obrigação, porque existe uma lei que já obriga isso. Então, eu sou contra esse artigo 47 e 48 da Lei 5494. Então, a gente vai ter que obrigar as pessoas lá a fazer. Então, isso tem que ser revisto. Por exemplo, o povo do Primavera. As casas vão ser entregues lá sem muros. Eu vou lá obrigar o povo que já está esganado de pagar juros de obra, né? Não vou poder. Então, a lei ela põe a obrigação, atualmente essa obrigação está em 60 dias, tanto em área edificada ou lote. O vereador Marco Xavier levantou outra questão. Ele mencionou os loteamentos fechados, onde os moradores têm a opção de manter a frente do terreno aberta ou não. Pelo menos não ficou muito claro para mim, sobre questões de condomínios, né? Você pega o próprio Itamaracá, onde o senhor reside, o vereador Junegão também, lá não tem muro na frente, então é aberto. Nesse caso, por fato de ser um loteamento fechado, tem a liberdade de se manter aberto,
Então tem uma diferenciação pelo fato de ser fechado, então não fica muito claro. Eu sei que já existe a legislação, então a legislação teria que ser discutida e aperfeiçoada, mas também para mim ficou um pouco difícil do entendimento. E também fala-se alambrado, então não pode ser muro e também alambrado. Tapume eu acho que não pode, então tem que ser o alambrado mesmo. E eu acho que em 30 dias é um prazo curto também para você conseguir os recursos próprios para poder fazer esse fechamento. Então, há uma certa dificuldade nesse sentido. Mas nós temos outros loteamentos, né, como Terra de Santa Elisa, Roland e outros loteamentos que não são condomínios, eles são loteamentos com portarias, loteamentos fechados, né, são diferenciados, que tem a frente do seu imóvel aberta, né? Então, nesse caso aí, fica um pouquinho desigual, vamos dizer assim, nesse sentido. Só para pontuar essa situação. Ainda uma parte, vereador? Sim, senhor. Eu acho que aí reforça ainda mais. Então, pode ficar à vontade, viu? Se no bairro do rico ele não é obrigado no loteamento a fazer o muro da frente, por que eu vou obrigar no bairro do pobre? É a lei já existente. Por isso que eu estou falando, que eu vou lutar para alterar essas leis que foram feitas em 2015. Na votação, o substitutivo foi rejeitado com 17 votos contrários e apenas o de Júlio, autor, foi favorável. Já o projeto de lei recebeu 16 votos contrários, contra 2. Além de Júlio, Ayrton do Vitório Lucato também votou favoravelmente. Com a rejeição, o projeto de lei foi arquivado.